Você tem feito as escolhas que realmente te levam à vida que quer viver? Qual é o impacto do seu dia a dia na sua saúde? Saúde é o tema de hoje aqui no Forecast. Paz dos irmãos e amigos, a gente chegou ao terceiro episódio do nosso projeto Forecast, né? Parabéns a todos, todos nós. E começar com a galera aqui de novo, né? No mesmo ritmo que a gente tem conversado os outros episódios. Alex, seja bem-vindo, como é que você está? Estou bem, queria mais um momento junto com o pessoal, com os amigos. E hoje a gente vai debater sobre esse assunto de saúde, tentar levar para o pessoal alguns hábitos que a gente tem mudados na nossa vida, hábitos saudáveis. E vamos conversar sobre esse assunto saúde. Beleza. Ricardo, como é que se sente? Eu acho que é o nome mais forte aqui na mesa que fala sobre saúde, né? Cara, muito bem. Estamos aí mais uma gravação com esse assunto que hoje ele traz um complemento, né, para esses pilares que a gente vai conversar. Porque dentro dos hábitos que a gente está adquirindo, dessas boas práticas que a gente tem, a saúde, ela vem como uma forma de permitir que tu seja pleno, né? Naquilo tudo que tu pretende, que tu desenvolver. Sem ela, tu não vai conseguir ter plenitude, ter conforto para evoluir nos objetivos. Então, um dia é bastante importante. Perfeito. E Ednei, meu grande amigo aqui, preparado para falar sobre saúde, nosso terceiro episódio, amigo? Estamos aí preparados, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos acompanha aí. Vamos falar sobre o tema saúde, que nem o Alex mencionou. Vamos tentar levar uma ideia positiva para a galera que imagina que a saúde é só relacionada à nossa saúde física, enfim, né? Mas tem outros pilares por trás da saúde física e que a gente acha que não é tão relevante, mas que são, né? Então a gente vai debater sobre esse assunto hoje, um assunto bem relevante, saúde. Top. Pois é, a gente estava falando antes ali que saúde, no contexto de cara, a gente lembra do estado físico, né? De como a gente está, nossa saúde. Já se fala saúde no corpo físico. Mas a gente sabe que saúde é muito mais que isso, né? A gente fala sobre saúde mental e social, o que tu vê, o significado na internet, assim. Na verdade, um conceito que grandes influentes na área de saúde abordam, que a saúde elas são três pilares, né? Que é a saúde física, a saúde mental e a saúde social, né? Então, hoje a gente vai debater sobre esses três pilares, né? Todos os três. Os três pilares, isso. Então, são os pilares que abordam a saúde, né? Não exatamente que nem eu tinha comentado, a gente tem aquela noção de que a saúde, se tu levar um assunto em qualquer debate, qualquer, situação que for, saúde, o pessoal já pensa, saúde, física, doença. Mas não é só não é só doente, isso, tem os outros dois pilares que complementam, né? Mas tu falando nesses três pilares, eu acho que também a gente podia acrescentar também que, no meu ver, também interliga com esses três assuntos que tu comentou, que é a saúde financeira também, né? Que a gente saúde também financeira. Acho que a gente também tem que tocar um pouquinho sobre esse assunto aí, passar uma mensagem pro pessoal. Porque tu estando bem nesses três pilares e juntando a saúde financeira, acho que ainda a gente consegue melhorar muito mais ainda a nossa qualidade de vida, né? A saúde financeira acaba entrando na parte social ali, né? Acho que já interliga um pouco ali, né? Acho que é uma ramificação da social. Exatamente. Mas é importante a gente falar isso pro pessoal. Principalmente se a gente passou por alguma mudança nas nossas vidas, então acho que é importante a gente passar alguma mensagem pro pessoal. Dentro da saúde social, né, que é o terceiro pilar, né, tu tem a saúde intelectual, tem a saúde ocupacional e a saúde espiritual, né, também a gente a gente deve e vai debater sobre isso também. O que é ocupacional, seria? Ocupacional seria a tua saúde relacionada ao trabalho, né? Trabalho, né? A ocupacional relacionada ao trabalho, entendeu? Que nem a gente está foi feita uma pesquisa atualmente que o burnout é a doença que mais está afastando pessoais do seu setor de trabalho, né? Então, eu acho que futuramente a gente vai trazer isso mais detalhado. Mais detalhado, né? Mas, enfim,
a saúde intelectual ela está direcionada ao trabalho e o burnout é um dos maiores afastamentos, né, de pessoal da sua Essa área de trabalho. Não sabia disso, interessante. Então, saúde, a gente pode dizer que saúde é um trabalho coletivo, né? Porque se o cara tá trabalhando numa empresa, é de interesse dessa empresa que tu tem uma vida plena, uma vida saudável. A gente tá falando aí de absenteísmo, né? De o cara não ir trabalhar, porque olha quantos afastamentos a gente tem. Eu conheço vários de pessoas que estão afastadas por problemas mentais, estresse. O cara ficou meio doido, né? O cara entrou em depressão. Quantos afastamentos a gente tem por depressão, que antes era bem raro. Hoje é super comum, né? Sim. O cara tá afastado porque tá com depressão. Diminui... Então, acho que hoje também é de interesse do trabalho, da empresa, se interessar por esse tema, né, de saúde plena, saúde mental da pessoa, né? Cada vez mais a gente observa que existe uma tendência, né, de dar mais valor para a qualidade de vida. Hoje em dia, inclusive a pandemia foi um catalisador disso, né? A gente para olhar, entrou muito em evidência assuntos como o esporte, como a saúde mental ali, tipo, o estresse, o isolamento social. Isso aí trouxe uma visão para a qualidade de vida que já vinha acontecendo, né, com a melhora do... Principalmente, eu acho que a informação, né, que a internet traz, e também o poder aquisitivo, de uma forma geral, melhorando na sociedade. Isso traz uma visão mais voltada também só para a qualidade de vida e não só para o essencial. Que seria, tu tem comida em casa, tem feijão, tem teto na tua cabeça. Não, tu tem que ter também um meio saudável para te viver. Então, essa saúde mental, ela envolve o entendimento de que a depressão ela é uma doença real. Sim. Tanto que, dependendo do ponto de vista que tu analisar, nem sempre tu vai dissociar a saúde física da mental. A mente está dentro do corpo. E é um equilíbrio hormonal importante para te ter, e bem sensível para te ter uma saúde mental. Sim. Então, tu consegue realmente dissociar a saúde mental, psicológica, da física? Dependendo do ponto de vista, não. Sim. Entende? E aí entra essa questão que muita gente está passando por depressão, porque antigamente talvez a pessoa fosse tocando barco, dependendo da função que ela desempenha, se for uma atividade mais física, ela ia estar triste pra caralho, totalmente desmotivada e exercendo. Mas tu acha que esse problema que a gente está sofrendo hoje de essas doenças psicossomáticas, a gente está tendo elas hoje ou a gente está só evidenciando elas hoje, na tua opinião, assim? Cara, Tu acha que já existia na época dos nossos pais? Porque eu nunca vi meu pai falando em depressão, em ansiedade, cara, em no meu meio ali é um assunto que vem muito, porque de família, eu tenho alguns familiares que já tinham depressão, tá? Que é um assunto também mais complexo, tu saber exatamente qual é a doença psicológica que a pessoa tem, que culminou numa depressão. Mas acho que não é nem uma questão de opinião. Tá aumentando o número de pessoas com doenças psicológicas, tá? Com síndromes, talvez maior número de diagnósticos, porque cada vez mais a gente tem um número de tarefas no dia maior, que vai levando tu a uma espécie de burnout, digamos. É muita coisa na cabeça, muita informação, que nem a gente já tratou desse assunto. Antigamente a pessoa tinha muito menos acesso à informação, né, na vida dela, do que muitas vezes a gente tem num dia hoje com o celular. Entendeu? Sim. Quem vivia num campo lá, ele sabia algumas coisas e ele ia vivendo. Hoje, vai tendo uma pressão maior sobre a nossa mente e ela não se desenvolveu ao longo do tempo para isso. Então, está trazendo uma quantidade gigante de doenças psicológicas. Ou de, pelo menos, maior evidenciando mais doenças. Sim. Trazendo mais cedo doenças que seriam para mais tardiamente, entendeu? Então, é uma coisa que a gente está vendo com mais força. E aí tu acredita que essa questão de doenças como depressão, ansiedade eu acho bastante, ela vem dessa alimentação incorreta que a gente está tendo da mídia, estamos muito exposto a informações, digamos, em excesso, né? A gente acaba vendo muito Reels ali, muito TikTok, muito Instagram, e acaba... Porque tu vê ali uma notícia bacana isso aqui, só que aí tu não acaba digerindo aquilo ali como se fosse uma comida muito rápida. Tu já passa pro próximo, e aquilo ali vai te, digamos, dando uma obesidade de informação inútil. Quando se fala de ansiedade, ela sempre é uma soma de fatores, mas um dos principais é tu não conseguir, geralmente, né, tu gerir essa quantidade de informação e tu conseguir também administrar, né, a rotina,
a quantidade de possibilidades que tem na tua vida hoje, por exemplo, em termos de observar alguém tendo uma rotina muito bonita na rede social e, por exemplo, te traz ansiedade, entendeu? E tu achar, a minha não é assim. É uma falta de noção de realidade também. Mas a depressão muito mais é uma questão de estresse. Hoje já tem estudos que mostram que o estresse crônico é o principal fator de risco para desenvolver depressão. E o estresse, cara, ele também é multifatorial, mas hoje em dia uma das coisas que ninguém dá muita importância é a questão do sono, cara. Que traz cada vez mais ansiedade, aumenta o nível de cortisol pelo meio do estresse, e isso tende a levar para uma depressão, para doenças psicológicas. Uma atividade física, ela vai te ajudar a minimizar, né, a tua ansiedade, né? Então, eu posso falar por experiência própria, né? Que antes da pandemia, eu tinha uma rotina de exercícios físicos, né? De academia. Isso me ajudava muito, entendeu? Na ansiedade, eu tinha uma rotina muito, muito acelerada, entendeu? Hoje eu consigo ter hoje a minha rotina é um pouco mais tranquila. Mas antes da pandemia eu tinha uma rotina muito acelerada. E a atividade física, ela me ajudou muito, entendeu? Eu fazia academia. Mas, enfim, a atividade física, ela pode ser uma corrida, pode ser um ciclismo, um esporte, entendeu? Então, queria ver com vocês aí o que vocês acham a respeito da atividade física. Com certeza ela vai nos ajudar, né? Ou mais dicas para manter essa saúde mental, social. Isso, entendeu? Eu acho que a atividade física ela é fundamental para a gente, né? Em questão de saúde, a hora que a gente começar a fazer uma atividade física, a gente já melhora a nossa respiração, a gente já melhora a nossa alimentação. A gente provavelmente vai começar a fazer o nosso alimento, a não comprar no iFood, a não parar de comprar alimentos industrializados. A gente se torna mais saudável com a atividade física. E sem contar a questão psicológica, né? Melhora o estresse, nível de estresse melhora, a gente se sente mais disposto. Então, que nem tu comentou da pandemia, que a maioria do pessoal parou de treinar, eu fui também um que parei de treinar, eu me sentia mais estressado, menos disposto, eu estava sempre cansado. E então, para mim, a atividade física é fundamental para a gente manter a saúde, né? A atividade física ela entra como uma ferramenta que ela vai gerar um equilíbrio. Em que sentido, assim? Eu quero dizer a respeito do seguinte: todo mundo tem uma rotina que, de alguma forma, ela tem pontos que tu sabe que ela não é 100% saudável. Bom, em tal horário eu sei que eu não como bem, ou meu trabalho, eu sei que ele me estressa, eu não tenho muito o que fazer sobre isso agora, ou eu durmo menos horas, por exemplo, do que eu sei que deveria ser o ideal. E aí essa atividade física é uma das ferramentas que a gente pode adotar, né? Que ela é tanto uma prevenção quanto uma manutenção da saúde para melhorar aquele aspecto que tu sabe que está prejudicando a tua saúde. E não só fisicamente. Eventualmente, se tu sabe que tu tá com alguma questão financeira que tu tá pecando, tu aborda e tu adota outros hábitos que podem ser melhores. Se tu sabe que tu não te alimenta muito bem em algum horário, em algum momento tu tenta compensar com alguma outra manobra de alimentação, suplementação e assim por diante. E aí eu queria ver também, tipo, dentro da rotina de vocês, ou da nossa rotina, né, cada um aqui, quais estratégias vocês identificam, né, que vocês têm em alguma área da vida de vocês, a nossa, que vocês sabem assim, eu tô numa situação não ideal, mas eu tento compensar com um hábito saudável aqui, com uma estratégia ali. Sim. Entende? Cara, eu não sei se é isso mesmo que perguntou, mas eu tenho o hábito de correr, eu gosto de praticar corridas. E como eu às vezes eu uso a corrida para desopilar mesmo, para começar a correr e como eu corro sozinho, às vezes com a minha esposa, o ato de caminhar, correr, aquele suor, endorfina, né? Não sei se esse é o nome do hormônio. Mas aquilo ali vai aliviando, cara. E aquele problemão que parecia um problemão no meio da circulação do sangue ali, da oxigenação do cérebro, vamos dizer assim. Aquele problema começa a se dissipar. Tu começa a ver que ou ele não é tão grande assim a ponto de tu estar se preocupando à toa, ou tu começa a achar uma solução para aquilo que não tinha solução, só pelo fato de tu estar se mexendo, praticando a tal da atividade física, né? A rotina saudável. Para mim, eu penso nessa parte, sim, cara. Já no meu caso, como eu trabalho numa conveniência, né?
O pessoal sempre vai pra lá fim de semana e eu, às vezes, tomo minha cervejinha ali, fim de semana, faço um churrasquinho e tal. E aí eu tento compensar isso durante a semana na minha alimentação, né? E no meu exercício físico, né? Perfeito. Mas o que acontece hoje em dia com a maioria da galera, né, meu? Hoje eu tô fazendo a minha comida, né? Eu faço a minha comida, eu faço a minha própria comida. Mas o que acontece com a galera? A galera, às vezes, ela prefere pedir uma comida, um X, um cachorro, pra ficar aqueles... Porque hoje tu vai perder, em média, uns 45 minutos, 1 hora pra fazer preparar um almoço, preparar uma janta ou um café. E esses 45 minutos vai olhar TV, vai olhar Netflix e deixa de preparar a comida, né? Já pede um iFood, já pede, né, porcaria pra comer. Então eu tento compensar isso na minha alimentação e no exercício físico, né? As falhas que tu vai tendo Sim, durante o fim de semana, não é todos os fins de semana, entendeu? Mas é no sábado à noite, né? Então eu tento compensar isso durante a semana, né? Pra não ficar... Porque eu acho, cara, assim, ó, ninguém é 100% saudável, tá? Pra tu ser 100% saudável, tem que ser muito regrado, cara, muito regrado. E no meio onde a gente vive, no sistema que a gente vive, é complicado. Eu acho que entre nós 4 aqui, eu acho que ninguém é saudável, 100% saudável, né? Mas a gente tem que tentar pelo menos ser 80% saudável, né? O máximo que puder. O máximo que puder. Que na né, verdade, que nem o Alex comentou num assunto sobre nós 4 aqui, o meio que a gente vive, enfim, né? Eu acredito que a grande maioria do pessoal que tem uma rotina mais saudável é geralmente o pessoal que trabalha com isso, né? Enfim, que usa o próprio corpo, ou que usa a própria identidade, né? Para usufruir, para trabalhar com isso, né? Então, eu acredito que... E mesmo assim, esse pessoal não tem como ser 100%, né, Alex? Acredito eu, Sim, né? Não. Mas, respondendo a pergunta, o questionamento que o Ricardo fez, o Alexandre comentou sobre a caminhada. Hoje voltei a fazer academia, né? Eu e a minha família, né? Eu, a minha esposa e a minha filha, a gente está fazendo academia junto. Isso é muito bacana. Além de integrar a família ali num momento diferente, né? Que é a academia, eu me sentia muito bem caminhando, cara. Tu falou que durante a pandemia eu fiz algumas caminhadas, fazia algumas corridas, né? 2 vezes por semana. E eu sentia que era muito benéfico, sabe? Pra mim. Tu acaba juntando as coisas ali, que nem a rotina saudável, tu acaba fazendo atividade física e cuidando da vida social também, né? Sim. Porque que nem a gente sabe que tem que estar tudo meio que regrado ali, não adianta tu subir muito uma barra e baixar outra. E que nem eu corro, pelo menos 2 vezes por semana eu corro com a minha esposa, cara, e aí a gente vai conversando e falando e fazendo planos, enfim. E tu vê que aquilo ali é muito bom pro casamento, pra casa, pra família. Bem-estar, né? Pro bem-estar. Então, eu acredito que fazer atividade física também tá ligado a conhecer a si mesmo, né? O que te dá prazer. Eu já vi que eu não tenho prazer nenhum em academia, né? Sim. Mas correr, fazer uma caminhada, andar no parque... Movimento. Né? Se movimentar. O movimento é necessário, atividade física é necessária. Precisa se encontrar. Achar alguma coisa que te dá prazer, alguma coisa que faça sentido pra ti, né? Sim. É legal que a gente sempre percebe que acho que um destaque grande para atividade física é que geralmente ela te traz não só esse benefício, vamos dizer assim, estético e saúde física diretamente. Ela também traz um contexto social, ela traz digamos assim... Uma autoestima melhor também. Autoestima, uma interação, é legal. E até uma coisa que ela é menos evidente, eu na musculação, por exemplo, um dos grandes prazeres que eu tenho em musculação é a parte teórica, cara. É engraçado isso porque o cara acaba se inteirando de mais assuntos, tipo a parte de fisiologia do corpo, a parte de... Digestão, ali. Tudo, a parte de alimentação, a parte de ergonômica, a parte, tipo, tem... muitas coisas que tu pode ir agregando de conhecimento, tipo, tu pesquisando por conta própria. Hoje em dia a gente tem muita acesso à informação, e isso é muito legal, que toda atividade física, todos os assuntos, né, na verdade, quando tu te aprofunda, eles são complexos, né? Olhar pro ciclismo, nossa, o mundo da bicicleta é gigantesco, tu vai olhar pra tudo. qualquer assunto, né? A leitura, tu vai olhar pra qualquer assunto. E tem coisas que pra nós é mais legal, a gente percebe de cara que é complexo, e tem coisa que a gente meio que trata como... Simples, mas tudo né? tem sua complexidade, a partir do momento que tu gosta, aquilo vai te enriquecendo, né? Tua alma, teu espírito, digamos assim. O que a gente tá falando é conhecer a ti mesmo. Se tu te conhecer, tu saber o que tu gosta, e na verdade ninguém nasce sabendo o que gosta, eu acho que vai meio que tu vai queimando cartucho, conhecendo, né? Vai, eu fui aqui, não gostei, fui ali, não deu.
aqui, opa, que eu tô gostando, Em né? algum momento, tu vai ter um interesse natural de ir mais a fundo naquele assunto. Acho que é o que acontece com muita gente com faculdade, né? Tu começa a fazer a faculdade, ou um curso e vê que, cara, isso aqui não é pra mim. Uhum. E daí vai lá e faz outro. E aí tem muita gente que até te critica, né? Pô, por que tu fez 2, 3 semestres de uma faculdade, parou e começou outra? Mas não tinha nada a ver comigo, né, cara? Tu começa a fazer até era interessante, mas tinha nada a ver comigo. Daí eu acho que teu caso também, né, cara? Uhum. Também tem que pensar, a saúde também, a gente tem que... Disciplina, né? Tem que levar... A gente tem que ser um pouco mais disciplinado, né? E também pensar que nada é do dia pra noite, né, cara? Sim. A gente tem que pensar que é um processo, ele é um processo lento. Ninguém vai mudar da noite pro dia. Então, falar pra galera aí que mudando aos poucos, mas tem que tentar, né? Tem que tentar mudar e disciplina, né? O pessoal tem que ter uma disciplina, ser um pouquinho mais regrado. E Chamado tentar... TBC, né? Tira a bunda da cadeira, né, cara? Se movimenta. É verdade. Essa é uma frase muito, É verdade. muito bem usada, né? Verdade. A gente tem que... Porque hoje, pra mim, o sistema, ele faz que tu faça tudo errado, né? Por exemplo, a gente tem inúmeras coisas pra gente ficar dentro de uma casa sentado ou deitado na frente de uma TV, na frente de um celular. Antigamente a gente não tinha isso, né? Antigamente era... Eu sabia, por exemplo, a gente estudava junto. Vamos lá, nós 4 estudando junto. Sabia um pouco da tua vida, sabia um pouco da tua vida, sabia um pouco da vida do Alexandre, do Ednei. Hoje não, cara. Hoje a gente tá ali no Instagram, a gente sabe da vida, por exemplo, de um bodybuilder. A gente conhece, sabe uma vida do empresário. Um entendeu? mentor. Só que a maioria do pessoal daí entra a questão da depressão. Porque a maioria do pessoal, eles querem ter aquela vida, querem ter aquele corpo, querem ter aqueles patrimônio que o cara tem, só que a gente não sabe o que eles fizeram, a gente não sabe o processo que eles passaram, né, entendeu? A gente não estava lá na hora que eles estavam plantando, a gente está vendo eles colhendo, entendeu? Aí então muito, por causa disso, por causa dessas vidas, entre aspas, digitais, a gente começa a vir a depressão. Porque a gente olha pra nossa vida e a gente pensa, pô, minha vida tá uma merda, cara. Minha vida tá uma merda. Porque a rede social ela te traz a visão daquilo que é mostrado pra ti. Não da realidade, né? Ela não tá ali 100%. Não tá integral. Né? Tá aquela parte que a pessoa quer mostrar. Então, ao mesmo tempo que antigamente tu sabia da vida do outro, só do vizinho. Mas tu tinha uma noção muito real do que ele vivia. Muitas vezes. Na rede social não, é o que tinha mostrado. E quanto mais distante, mais parece perfeito, geralmente mais filtrado tá aquela informação. Mais a parte bonita mas a gente tá vendo, estamos falando então já da vida emocional. Então, no caso, a pessoa tá meio baleada emocionalmente. Não tá... Entra no caso, aí a pessoa se deprime, fica frustrada com a vida que tem, entendeu? E aí não fica pensando o que ele pode melhorar na vida dele. Ele quer ter a vida do cara que ele tá cuidando e aí entra na depressão, né, cara? Tem cara que, sei lá, se aprofunda em dívidas, se afunda em dívidas. E aí, o mental dele também já não funciona muito bem. E aí o mental já se perde, começa a comprar coisas pra parecer bem sucedido. E aí o cara virou uma bola de neve, né, cara? Eu acho que não tem jeito. A vida emocional, ela tá baseada nas tuas escolhas, o jeito que tu controla as tuas próprias emoções, né? Tu precisa controlar as tuas emoções para ter uma vida emocional que liga na vida mental, né? Saudável. Não tem, se tu deixar as emoções, que tu falou assim, o estresse ali, os gatilhos para os estresse, gatilho para ansiedade, acho que todo mundo tem. Né? Eu acho que o estresse todo mundo tem aquele gatilho vida, né? que vai te deixar, mas saber controlar isso, não exatamente. deixar ele te dominar, que é o pulo do gato. Exatamente. Né? Porque que nem hoje, a gente não acordou todo mundo motivado para fazer alguma coisa, para ir trabalhar, para ir malhar, para vir gravar o podcast, mas é o poder que tu tem sobre as emoções, de controlar tuas emoções, que vai ditar o teu dia a dia, as tuas escolhas, né? Tu não deixar aquela emoção te dominar. A saúde mental, justamente, ela é isso, né? Então, que seria outro pilar da saúde, né? Um dos 3 da saúde mental, ela é tu saber conduzir as tuas emoções e os teus sentimentos, né? É justamente que nem tu falou, tem dias que tu não acorda bem, cara. Tem dias que tem um problema, que tem alguma adversidade, entendeu?
tem algum fato irrelevante que vai te deixar para baixo, entendeu? Isso acontece, nós somos seres humanos, né? Então, Claro. a ciência pode comprovar isso, a gente não vai estar todo dia 100%. 100% motivado. Vai ter dias que tu vai estar cabisbaixo, cara, entendeu? Aí, às vezes, uma palavra, ou uma frase, ou um conselho de algum amigo, alguma coisa, aquilo vai te dar um up, entendeu? Mas é complicado. Aí entra por exemplo, uma palavra que o Alexandre passou rápido por ela. Escolhas, né? E dentro da motivação, a maioria dos dias tu não vai estar motivado. De verdade. Complicado. É a minoria. No início de alguma coisa, tu realmente tá de sangue doce. Não, vamos lá. Tamo, né? É novidade, tudo é informação que chega, conhecer alguém novo, conhecer um lugar novo. Mas em algum momento, tu vai entrar na rotina. E aí entra a disciplina. Sim. É tu saber que tu vai ter que ir. A brincadeira do Disney é tirar a bunda da cadeira. E eu vou até aquele lugar, eu vou começar essa atividade. E aí depois eu vou entrando no ritmo do meu dia. E às vezes, dentro das escolhas, eu vou voltar naquela investigação que eu fiz. Qual hábito, né, a gente tem, que a gente assume para poder melhorar a rotina. No meu caso, hoje, o que mais se destaca é o sono. O que mais se destaca. Eu opto e eu faço a escolha todo dia de fazer uma higiene do sono, porque para mim é muito importante, até por eu trabalhar à noite. Eu estou colocando o meu caso. Hoje, pontualmente, o meu caso, agora, nesse momento, que é eu tratar com muito cuidado o meu sono, porque eu sei que se eu não cuidar, eu vou ter que dormir durante o dia. E se eu não tiver uma boa qualidade de sono, eu já vou acordar, tipo, quebrado, cara. Não adianta. O sono é tão essencial que a gente, ao longo da evolução, a gente não conseguiu eliminar ele na nossa rotina. A gente se expõe de uma forma a ficar frágil ali, totalmente apagado, vamos dizer assim, exposto a qualquer outro elemento externo que possa vir te prejudicar, te causar um mal. E a gente tem que dormir. Então, isso demonstra o quanto ele é importante, né, pro nosso cérebro. Chega até da raiva, tu vai olhar assim, os segredos para uma vida saudável e eles, caras, mandam tu dormir, durma bem, Alimentação. e beba água. É a primeira coisa. Porque a tua rotina pode estar perfeita, cara. Aí tu assim, não pode ser tão simples assim. pode- Cara, o cara dorme bem, bebe Tu água. pode ter dinheiro, tu pode ter a mulher mais bonita que te ama, tu pode ter um emprego show de bola. Pô, mas eu tô indo dormir 2 horas da manhã, acordando às 6, dormindo mal pra caramba. Ou, tipo, com uma qualidade de sono ruim. Tipo, eu não cuido na hora de deitar, eu fico sempre... eu pego um aplicativo do banco e abro pra pagar as contas meia-noite. Cara, tu vai ir dormir até tu realmente relaxar. É um exemplo. Então, Sim. essa higiene do sono hoje é uma das coisas que mais se destaca, porque, cara, se tu não dormir bem, tu vai ficar com tudo afetado. Teu físico, teu emocional. Mental. Tu vai ficar... As pessoas em volta não vai dar a mesma atenção pra elas. Teu social vai ficar ruim. O nível de estresse já aumenta. Aí, ô doutor, eu acho que eu tenho TDAH. Mano, dorme direito primeiro. Tu dormindo bem, tu não melhorou, a gente vai realmente ver um diagnóstico, porque é o primeiro fator. Sim. Mas sobre... Foi aquela pergunta que a gente falou no começo do podcast, né? Qual é o impacto do teu dia a dia na tua saúde? Porque se a gente falasse, se a gente perguntasse, até se abrisse para quem está assistindo, comentar nos comentários aí qual é a importância que tem da saúde na sua vida, provavelmente todo mundo diria que é muito. A saúde é muito importante. Mas o que tu tem feito durante o dia a dia? Quais as escolhas que o Ricardo falou que tu tem feito todos os dias que estão te dando essa visão de prioridade? Aquilo que o Alex falou, o Alex e o Ednei, a disciplina. Mano, tu optou por fazer tua comida. Pô, tu vai economizar um pouco de dinheiro, porque tu vai fazer alguma coisa, tu vai gastar menos, cara. Com o dinheiro de um lanche, tu compra frango, compra salada, compra arroz, entendeu? Tu optou por levantar a bunda e ir pra uma academia, em vez de ficar ali olhando Netflix. São escolhas e a disciplina de todo dia, tu seguir a rotina. E é um ciclo quase que vicioso, né? Tu dorme bem, começando lá no começo, só pra quem dorme de noite, então. Tu acorda bem, tu dormiu bem a noite toda, tu acordou disposto, tu praticou uma atividade física, lá no meio-dia tu se alimentou corretamente, tu teve uma vida social, tu interagiu com pessoas, e daí de noite tu acaba estando cansado, dorme de novo, e claro que começa a... Vira um ciclo, né, vira cara? um ciclo Que crescente, uma né? rotina... Uma rotina saudável, saudável, né? Seria isso? Quer ver um exemplo que eu tive, né? Na minha vida. Eu trabalhava de noite, né? Troquei a noite pelo dia. Então, e comecei a minha atividade física, né? Claro que eu comecei quando eu tava à noite, né? Só que eu não me sentia rendimento, entendeu? Eu fazia atividade física, só que o problema é que eu não tinha essa higiene do sono que tu comentou, entendeu?
Então, pra mim, o que era dormir? Pra mim era estar cansado e tinha que dormir. Apagar. Apagar. Não Eu é tinha que sentir o apagar. sono, Só que né? eu não me sentia descansado. Mas claro, eu dormia no barulho, quarto claro, não, a TV ligada, dormia com a TV ligada, entendeu? Então isso pra mim eu não sentia efeito nenhum. Claro que comecei a buscar também informação, né? Conhecimento. Tudo é conhecimento, né, cara? Então eu comecei a ir atrás do conhecimento, comecei a me aprofundar um pouco mais sobre o sono. Então, e aí com a ajuda de sair da noite, né? Agora eu consigo dormir durante a noite. Então, que eu aconselho vocês dois a fazerem isso. Que vocês estão se judiando. Tu acha... Termina o teu projeto. E então, cara, eu me sinto muito mais disposto. Eu me sentia muito irritado antigamente. Hoje eu tô bem mais tranquilo, entendeu? Então, cara, eu 85% melhor do que antes, entendeu? Tu falou, o Ricardo falou em escolhas antes, e agora tu tá falando que tu procurou se conhecer primeiro. Tu acha que o conhecimento ele vem antes das escolhas? Tu acha que alguém faz escolhas erradas? Cara, eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. O conhecimento vem antes das escolhas. Tu precisa buscar a questão correta, porque senão tu acaba Eu acho sendo que- refém das escolhas erradas. Antes de fazer uma escolha, tu tem que partir pra parte do conhecimento, Não tem entendeu? como tu escolher algo que tu nunca ouviu É. falar. Sim, Que carne tu quer comprar? Eu quero costela, mas porque tu nunca ouviu falar da picanha. Como é que tu vai escolher picanha? sim, tu tem que procurar... Tem que conhecer. Eu acho que por isso que eles pedem pra ti primeiro procurar um médico, né? Antes de qualquer atividade física, consulte um médico. É o correto, né? É o correto, seria, né? Mas acho que pouca gente faz Eu isso. acho né? que mais procurar o médico, mais é por parte de medicação, né, cara? Pra Porque eu saber acho se que tem algum problema. porque de repente tu vai tomar alguma medicação, mas eu acho que parte física, eu acho que não precisa, vem de ti mesmo, né? Sim. Claro que tu agrega conhecimento pra ver se tu tá fazendo correto, se tu não vai ter nenhuma lesão, mas a parte pra médico, acho que mais é medicação, né, cara? Tem casos e casos. Tipo, por exemplo, sei lá, o cara que já tá com uma... cheguei nos... nem tenho certeza da idade do pessoal aqui, mas... Cheguei nos 40 anos e eu sei que eu comecei a correr. Pô, eu não tô conseguindo continuar porque meu joelho dói. Tu vai aceitar que teu joelho dói simplesmente parar de correr, tá? Então aí tu vai no médico. Sim. Ou até poderia antes de estar doendo de fato, tá com desconforto. Não, ó, tu tem uma pisada um pouquinho fora, porque tu, né, teu esqueleto ali e tal, tu tem uma pisada, aí vamos fazer uma palmilha aqui, aí fica tal valor, tu te organiza, faz a palmilha, às vezes tu vai ter um puta de uma prática esportiva por um bom tempo, porque tu foi atrás daquele Um tratamento. simples ajuste ali. Um ajuste de palmilha, meu, isso é muito comum. A gente tem, né, defeitos ósseos ali, às vezes por conta de profissão, por conta de própria genética, por conta de muitos fatores ali. Tu acha que ajuda É um um- personal, um profissional da atividade, um profissional da área? Totalmente. Eu, como alguém que já pratiquei mais ciclismo, quando eu comecei a andar clipado, tá? Que é tu usar a sapatilha que ela prende no pedal. Aquilo ali tem Aí que ter eu- uma técnica. Aí, né? aí todo mundo fala assim, tu vai andar mais rápido. Aí eu ficava pensando, tá, vamos ver por quê, fui procurar informação. Eu sabia já que ela tinha um ganho ergonômico. Tipo assim, eu não vou andar com o meu pé nem pra fora, nem pra dentro, que é o supinado e o pronado, se não me engano. Eu não lembro direito a termologia agora, não vou falar besteira. Sim. Mas, tipo, se tu começa a pedalar com o pé pra fora, tu vai forçar o teu joelho de uma forma errada, porque a força que tu faz com a perna vai, né? Então, a sapatilha vai permitir que tu tenha uma fixação do pé ali que não vai te deixar pisar errado. Aí eu descobri que tu pode ir na loja de bike com um especialista e ele vai ajustar pra ti. Sim, o profissional. Isso aí, o maior ganho, na verdade, não é pela potência. Tu não vai puxar o pedal, tu vai empurrar, vai ter um ganho ali de segurança pra te fazer mais força. Mas o maior ganho dela é ergonômico. E aí tu vai vendo todos os esportes, muitas áreas da vida são assim. É a mesma coisa um cara que daqui a pouco não tem um grau de miopia, mas ele tem as vistas ali que precisa de algum óculos pra descanso ou pra, sabe, pra ajustar a luz, eu não sei. Procurar um Tudo tem uma especialista na área que tu... Às vezes é uma questão te ajudar, de tu né? buscar um ajuste, Sim. né? Ah. Mas é... A gente estava comentando antes sobre a tua saúde mental ali, sobre a gente dormir bem, tu ter um sono de qualidade, tu ter que nem o Ricardo falou sobre a higiene do sono, enfim, né? Na verdade, a gente não colocou um agravante nessa situação, né? Tipo, por exemplo, alguma doença, ou algum ente querido, alguém passando por alguma dificuldade, alguém muito próximo, entendeu? Alguma situação no trabalho,
alguma divergência que tu tenha com alguma liderança na empresa, enfim, ou alguma situação fora da tua vida familiar ou da tua vida dentro do emprego, dentro do trabalho, difícil tu manter uma higiene de sono passando por uma dificuldade, né? Seja ela no trabalho ou na família ou alguma doença, porque eu posso usar um exemplo que acho que a gente passou por um período bem turbulento que eu vivenciei agora, que o meu sogro faleceu, enfim, né? Então, acho que a gente passou por cerca de uns 4 meses por uma situação emocional bem forte, sabe? Como a gente vivencia, estava sempre junto, enfim, né? Fazendo o máximo que podia, né? Sim. Eu sentia... Eu por já ter um conhecimento, já tá um pouco aprofundado na parte de algum conhecimento na parte emocional, né? Mesmo assim eu balançava muito, mas eu sentia que algumas pessoas da própria família que já não tem esse conhecimento, né? Eu sentia que o pessoal ficava meio complicado, né? Então, o que vocês acham referente a tu manter uma higiene de sono quando tu tá passando por uma dificuldade, assim? Eu não conseguia dormir, entendeu? Eu dormia muito pouco, sabe? Então eu queria ver com vocês o que vocês acham que... Aí vem a parte do equilíbrio, né? Se tu não tá tendo um sono legal, a higiene do teu sono não tá legal, melhora na alimentação, melhora no exercício físico, pra gente poder equilibrar. Hoje eu também, eu posso dizer que, claro, minha qualidade de sono melhorou bastante, mas eu durmo 4 horas e meia todos os dias, porque eu tenho 2 empregos, né? Tenho conveniência lá e tenho o emprego da empresa. Então, eu acordo 4:30 da manhã e vou dormir meia-noite. Meia-noite e meia, 1h. É pouco, né? É pouco, só que eu tento equilibrar isso na alimentação e no exercício físico. Sim. Por isso que ainda eu toco naquela tecla, né? Que ninguém é 100% saudável, né, cara? Porque ou tu vai perder em algum lado. Eu não bebo, eu não ingiro bebidas alcoólicas. Mas tu dorme 3 horas por dia, 4 horas por dia, entendeu? Não faz exercício físico, não se alimenta bem, entendeu? Sim. A gente sempre vai perder. Então, nessa questão que o Ednei comentou ali do abalo emocional, certamente isso abala. Quem é que vai conseguir dormir tranquilo com ente querido no hospital, na cama no hospital? Mas aí, então, tem que levar na parte do equilíbrio, né? Eu tento passar... Falo isso pro pessoal, né? Então vamos equilibrar numa parte, né? A gente tá perdendo de um lado, vamos equilibrar na outra. Vamos equilibrar na alimentação, vamos equilibrar no sono, vamos equilibrar no exercício físico, entendeu? Sim. O que tu acha aí, Alexandre? Tu ia comentar alguma coisa também? Não, eu acho que é isso, cara. Eu também já passei por... Acho que todo mundo já passou por momentos assim, que nem o Ednei falou, de perdas, né? Sim. Que é a nossa... Eu acho que é o grande medo de todo mundo. Depois que tu vira pai, então... É o medo que mais aflige a gente. Mas acho que tem a parte normal também das questões, tipo, uma perda na família, um abalo tão grande assim. Eu acho que seria até o espantoso seria o contrário. Se tu me falasse que tu perdeu um ente querido e a vida seguiu boa. Não, tranquilo, outro dia eu dormi super Não bem. tem como, né? Fiz um churrasco no outro dia, a gente assistiu, maratonou uma série. Eu acho que o luto, especificamente falando nessa parte da Ednei, ele é até importante, cara. É a necessidade de tu fechar aquele assunto. Então, não somos eternos. Né? A morte ainda nos abala muito. Então a questão da morte, da perda, né, do luto em si, a gente precisa viver aquele luto, e cada um tem um tempo que todo mundo sabe qual é, sela aquele assunto, encerra aquele assunto e vai retomando a vida normalmente. Vem de novo que a gente sempre fala aqui no projeto podcast. A disciplina, a questão da liberdade, Foco, a questão, né, da felicidade. Tu precisa fazer as tuas escolhas corretamente, buscar conhecimento. É claro que nada vai acontecer da noite pro dia. Então o cara tá ali sofrendo, passou 2, 3 meses, acha que já é a hora de começar a retomar as coisas como tá antes, começa a buscar mais conhecimento, começa a amenizar as coisas. Então, eu acho até que normal essa questão, assim. A vida, ela é assim. A vida é Todos assim, é um lugares, jogo né? de perda, né? A gente vai ver que ela não é uma linha É reta, difícil né? o pessoal entender, né? O que a gente não pode é se abalar, entendeu? Isso. E tem a ver com o que o Alex falou no começo lá, e o Ricardo, os dois falaram também nessa questão de tu começar uma academia e já achar que no outro dia tu vai ter resultado, não vai. Não vai. E a questão emocional também é assim, é um projeto a longo prazo.
Tu sofreu uma perda agora, tu não vai se reestruturar no outro dia, na outra semana. Tu vai ter Por todo um processo. vai né? ter que passar por um processo todo de novo, né? Começar a se reestruturar, conversar, buscar conhecimento. De repente fazer procurar uma novas ajuda, um escolhas. psicólogo, alguma coisa Procurar ajuda profissional, foi o que o Se Ricardo chegar no falou. extremo, né? Tem muitas pessoas que precisam de uma... E Cara, tem alguns abençoados que conseguem sair tranquilo, né? Uhum. Que nem o É. Ricardo comentou sobre o ciclista. Pô, o ciclista é o profissional da área do ciclismo. Daqui a pouco tu tá com algum abalo psicológico, alguma coisa mental, tu vai procurar um psicólogo, enfim, né? Uhum. Sim. A saúde mental, como tu comentou, esse abalo psicológico, ela hoje está sendo tratada de uma forma mais séria, tá sendo... Mas ainda a gente escuta muito o discurso de que, por exemplo, não, depressão é Frescura. frescura, é só o cara querer levantar da cama. Cara, tem um meme muito clichê já, né, que ele mostra ali alguém, tipo... Nossa, como é que tu tem depressão? A vida é tão bonita. Né? Aí tu olha pra alguém que tem asma. Como é que tu não respira? O ar tem tanto oxigênio. Cara, é basicamente isso, tá ligado? Não é uma escolha. Se tu tá passando por algo de verdade, tu vai buscar a ajuda profissional adequada. Porque o cérebro da gente, ele não é mágica. Ele não é só eu vou decidir. Tu tá realmente com um problema de equilíbrio hormonal. Ou tipo, aquela situação da tua vida te levou a um desequilíbrio ali, né? Na Psicológico. situação. E é totalmente natural tu buscar ajuda profissional. Tá com gripe, tu vai no médico. Tá com, né? Tá buscar ali, tá com... Dentista fazendo Dor dor de dente, tá vai no com dor de dentista. dentista, é padrão. E isso, da vida ter altos e baixos, é tão natural que muitas vezes te impulsiona pra cima, né? Um exemplo é, tipo, tu tá com uma dor em alguma articulação, alguma coisa, tá? A hora que tu consegue tratar aquilo ali, passa, tu dá valor. Olha só como o meu braço tá bom agora. Pô, tu sente bem, tu fica feliz porque tu não tá com dor. Olha como a gente ficou feliz de poder respirar. Quanto tempo a gente ficou? 2 anos de máscara. Vamos, cara, eu queria uma só coisa poder tirar simples. essa máscara. E aí, às vezes, tu Tirou a passa por um máscara. problema psicológico sério, a hora que tu supera, tu fica normal e percebendo as coisas. Alguém que passa por depressão vai olhar pra ti e vai dizer, cara, olha que flor bonita, olha a cor, Sim. que bonita aquele pássaro. Porque ela tá percebendo a beleza da vida agora. E pra ela, aquilo ali é excepcional. Sim, Ela tá tendo a visão de que as coisas são bonitas. Ser Ela antifrágil, né? tava... É muito disso. Ser antifrágil. Aquele livro que eu tava falando pra vocês, da felicidade, modos de usar, o Cortella fala muito disso aí, né? Que a felicidade, ela vem da falta, de um momento que tu não tá feliz. Quando tu encontra a felicidade, aquela felicidade ela é potencializada, porque tu viveu um tempo infeliz, no caso, né? É muito falado também no mundo, digamos, religioso, espiritual, que Adão e Eva só souberam que estavam no paraíso quando eles saíram de lá. Uhum. Que até então tava tudo Tá tudo tranquilo, normal. porque eles nunca tiveram outra vida a não ser aquela vida perfeita, né? Quando eles saíram de lá, eles viram, cara, que negócio da China que a gente fez, que negócio ruim que a gente fez. Então a felicidade ou a superação de algum problema, ele vem do próprio problema, né? Você, que nem o Ricardo falou, tá passando uma dificuldade, quando tu consegue superar ela, tu fala, uou, que ganho que eu tive aqui. E dentro do contexto que o Alex mesmo colocou do equilíbrio, é óbvio que a gente não vai sempre ter as condições ideais, mas o próprio Cortella fala, faça o melhor que tu pode Com o que tu tem? no momento com o que tu tem, né? Sempre o melhor com o que tu puder com o recurso que tu tem. E aí vem esse, tipo, tu não tá dormindo 100%, aí tu vai te alimentar um pouquinho melhor. Tu sabe que tu tá dormindo mal, geralmente isso vai te trazer uma certa impulsividade. Tu percebe que tu vai querer comer meio errado ali, tipo, vou lá e atacar a geladeira. Cara, a gente tem que tentar ter consciência também que, eu não tô bem. Para e reflete, te percebe que tu não tá legal. Às vezes uma o pessoal autoanálise. demora, né? É, pra tipo, ter então, essa percepção. o acesso ao conhecimento que o próprio Alexandre falou, tu pode optar por algo, tu vai ter que optar primeiro ou conhecer primeiro. Tu conhecendo, tu tem a opção de optar. Como eu falei antes, não tem como tu comprar uma carne muito nobre se tu nunca ouviu falar dela. Não tem como tu optar por tomar um cuidado se tu não sabe que ele é necessário. Então, tu sabendo que eu dormi mal, pode me trazer isso, né? Muitas vezes tu vai saber que, bom, eu vou tender a gastar mais se eu estiver dormindo mal, porque eu não vou ter a capacidade de tomar atitudes mais preventivas, eu posso estar comendo mais, eu vou tender a ser um pouco mais ignorante ou menos sensível com as pessoas à minha volta. Então tu cuida pra não ser tão explosivo quanto a esposa, pra não brigar, pra não criar um conflito tipo, desnecessário. Tu cuida pra não estar comendo algo que tu não comeria normalmente, tipo, em excesso, gorduras ou Açúcar. cuida da alimentação, açúcares. Tu cuida pra te não gastar dinheiro com o que tu não gastaria normalmente, porque tu tem que perceber que isso não é só um impulso. Isso é eu já sei que isso pode me prejudicar e eu vou
tá percebendo quando tender a fazer. Então tu não vai criar um efeito bola de neve. Uma emoção não tá legal, mas eu vou cuidar pra não piorar. Né? E Meio que... acho que... a parte emocional, que nem tu comentou sobre, até deu indicação sobre o livro que tu estava lendo. Qual é o livro mesmo? Felicidade e modo de usar. Então, tem um livro muito bom. No podcast anterior, o pessoal, alguns conhecidos pediram pra gente A referência, né? dar algumas referências, alguns livros que a gente passou bastante conhecimento, a gente passou bastante ideia, né? Tem um autor que é Daniel Goleman, né? Que é uma das maiores referências em inteligência emocional, ele é americano, né? Então é um livro muito bom, é um livro simples, é um livro... Como é que é o nome do livro? Oi? Como é que é o nome? Inteligência emocional. Hoje ele é a maior referência, né? Não sei se vocês já ouviram falar ou não. Sim, sim. Daniel Goleman. Eu Então, é um livro bem interessante. Sim, ele é o pai desse termo, né, na verdade, né, de ele inteligência. E O justamente controle das emoções, né? controle das emoções. Ele é voltado a isso, né? Um livro Claro. top também, já tô tocando no assunto, né, de livros. Uma referência muito boa sobre ansiedade é a Ansiedade sob Controle. A Laura. Lourdes Possato. Ih, Muito bom, muito bom. Te ajudou bastante? Nossa senhora, me ajudou muito. Cara. Eu achei esse livro, Cara, livro ele melhor é do muito- que o do Daniel Goleman. Ele é muito simples, cara. Ele fala de fatos que acontecem no dia a dia, cara. É excepcional. Sim. Recomendo muito a bom. leitura. Esse é muito bom. Eu já li um livro chamado... Eu não lembro o autor, tá? Mas é O Poder do Agora. Sim. Alguém já deve ter visto. Já. Que ele basicamente ele explica o poder do mindfulness, né? Que tu perceber cada detalhe que tu tá fazendo. Isso é muito rico também. Sim. Isso é interessante porque talvez no controle de ansiedade, no controle de impulsividade, talvez naquela falta de satisfação no dia a dia, isso talvez traga pra ti de novo uma satisfação, perceber o quanto o teu dia é rico, né? Coisa simples, trazer prazer. É bem interessante também. Que a maioria das questões vem da falta de conhecimento mesmo. A gente bate muito nessa tecla aqui, né, cara? Acho que a gente mais fala aí sobre isso. Conhecimento. A gente tem uma percepção da vida muito, muito infantil, né? A gente acorda ali, bate o dedinho do pé na mesa e já sai esbraguejando, e aquilo ali já mudou, já leva o dia inteiro pro pessimismo, né? E a gente, na verdade, tem que entender que a vida é assim, né, cara? Não é um mar de rosas. Não. E é assim mesmo. A gente tem uma percepção de que tudo é que nem nas redes sociais, tudo é que nem uma vitrine de loja, tudo é perfeito. E na verdade não, né? Dá problemas, dá erros o tempo todo, cara. Isso se relaciona diretamente com o episódio da felicidade, né? Sim. A gente comentou bastante sobre isso, dentro de um contexto parecido, que tu saber separar o que é só sentimento, emoção no momento, que seria a tristeza e a alegria, né? Da felicidade, tu não trazer isso de uma forma a não abraçar aquela sensação no momento ali como uma coisa que vai se estender ao longo do teu dia, né? Eu li um livro, cara, eu não lembro esse trecho de que livro que eu li, cara, mas ele fala assim que tudo no universo, o universo ele não tem... pro universo nada é bom ou ruim, ou quem quiser acreditar em Deus, né? Ele não tem uma ideia de fazer, vou fazer bem ou fazer ruim. Quem dá a definição do que aconteceu é tu. Tu que disse aquilo ali que aconteceu é bom ou ruim, né? Por exemplo, a gente pode ir agora lá pra rua e ver que arranharam o carro. A gente chega, tem um arranhão de fora do carro. Alguém passou e arranhou o nosso carro aqui. Cara, isso não é bom nem ruim. A gente pode chegar lá e definir o que a gente quer. Claro que alguém pode chegar lá e reclamar, o óbvio é chegar lá e reclamar. Mas uma pessoa poderia chegar ali e redefinir aquilo ali como, cara, só é arranhado o carro de quem tem um carro. Então sempre tem, a reclamação é sempre... Eu acho que no livro 24 Horas Sem Reclamar, aquele que eu te emprestei, Alex, que diz isso, toda reclamação, na verdade, é um ato de esquecimento, né? Quando tu reclama, pô, que carne dura essa que eu tô comendo hoje, tu tá esquecendo que tá comendo uma carne, né? Quando tu reclama, pô, cara, o pneu do meu carro tá furado hoje, só reclama de pneu furado quem tem carro. Então, todo ato de reclamação, na verdade, é um ato primeiro de esquecimento. Esqueceu que tem que trabalhar hoje, cara. Segunda-feira. Só reclama de segunda-feira quem tem um emprego. Quantas pessoas, né, não estão... Acho que tem um vídeo que eu vi isso também, cara. O cara falou assim, cara, se a gente soubesse que o que a gente vive hoje normalmente, rotinamente, né, no nosso cotidiano, é o que milhões e milhões de pessoas gostariam de ter e não vão ter. Muitas vezes é o que tu mesmo queria. Há pouco tempo antes. Tu queria aquilo ali um ano tudo. antes, tu mesmo queria aquela realidade. Quando tu conseguiu, tu tá reclamando dela. É que nem a questão de uma autocrítica, por exemplo,
alguém vai e te critica por alguma coisa. E aí tu leva. É tu que vai escolher se tu vai levar aquilo ali como uma crítica ou como uma opinião. Sim. Não é a pessoa que tá, digamos, no ponto de vista dela, ela tá te criticando. Mas é tu que vai escolher Definir, redefinir, se é né? uma crítica Se ou é uma algo opinião destrutivo dela, ou entendeu? construtivo, né? É uma opinião dela ou tu vai aceitar como uma crítica. Então, muitas vezes o pessoal, às vezes, fica chateado porque leva pro lado da crítica, mas é tu que tá escolhendo. Aí tu vai lá e culpa o cara. Mas o cara tá me criticando ali, me critica toda hora. Fez um trabalho top aqui e o cara tá me criticando. Mas é tu que aceitou aquela crítica. Sim. É uma opinião do cara. Então, tu tem que aceitar que aquilo ali é a opinião dele, entendeu? Tu não pode mudar a opinião de uma pessoa. Claro, às vezes tu pode, né? Às vezes pode. Às vezes pode, né? geralmente Convencer não, a pessoa, né? Mas Mas não conta com isso. não conta com isso, né, cara? É tu cara, que leva pra ti, se é uma crítica ou uma opinião. Né? Agora tu falou a parte que eu queria pegar o gancho, não queria passar dessa ponta, porque a gente falou, aqui eu tô anotando aqui, a gente falou muito sobre a saúde física, a saúde mental, né, que é o controle das emoções, e agora tu tá falando exatamente na parte que eu queria chegar, por isso que eu tô saúde social. atropelando, né, essa Social. saúde social, cara, que tu tá falando nas pessoas em volta, tá falando nas opiniões, e como a gente melhora, digamos assim, ou vive mais plenamente essa saúde social. Alguém pode responder aí, Ednei? Viver uma saúde social. O que seria uma saúde melhorar. social? A saúde social ela está interligada dentro da saúde social, que eu já tinha comentado, ela está interligada entre a saúde intelectual, a nossa saúde financeira e a nossa saúde espiritual. Tá? Sim. Então, dentro da saúde social, né, se integram esses três Não pilares. tem jeito, tem que ter pessoas, né? Saúde social lembra Tem que ser pessoas. Intelectual voltada ao trabalho, né, que nem a gente já tinha comentado. Então, a saúde social ela engloba esses três quesitos, né? Mas eu acredito que a família, para a tua saúde social, enfim, né? Eu acho que a família é um pilar primordial, né? Então, a tua família, seja que nem no meu caso que sou casado, a minha esposa, a minha filha, né? Que são são quem convive comigo no dia a dia, né? Eu acho que essas pessoas são as pessoas primordiais, entendeu? Para te ajudar a manter um equilíbrio dos outros três pilares. É o começo de tudo, tu dá atenção pra tua casa, pra tua família. Porque se tu não tiver... Começa ali. Começa ali, se tu não tiver bem em casa, cara, se não tiver bem em casa, que nem a gente comentou, a gente nunca vai estar bem, isso é verdade. A gente nunca vai estar 100%. Motivado. Mesmo sendo na família em casa, não existe, cara. Mas eu acho que ali é o começo. É a base de tudo, né? É a base de tudo, ali é o começo. Exatamente. Então... Aí vai pro trabalho, a parte intelectual é trabalho, né, cara? Colegas, por mais que o ambiente esteja desagradável, voltado ao trabalho, né, a parte intelectual, por mais que o ambiente não te ajude muito, tu tem que tentar fazer com que ele conspire a teu favor, né? Então, com métricas, ferramentas, conversando com o pessoal que está na tua volta ali, entendeu? Tentar trazer um ambiente, por mais que ele seja ruim, fazer ele um ambiente agradável, né? Para te sentir bem. Quer ver uma questão do ambiente? Eu acho que é a gente mesmo que cria o ambiente, entendeu? Quer ver? Por exemplo, cada um tem a sua opinião. Então a gente tem que tentar levar isso para o nosso ambiente de trabalho, não como conflito, entendeu? É como diferenças de opiniões. Por exemplo, a gente vai testar um dispositivo aqui, entendeu? Vamos testar. Mas não vai dar certo. Pô, mas a gente nem testou. Você já tá falando que não tá dando certo. Aí já gera aqueles atritos, entendeu? A gente vai testar. Tu sabe que não vai dar certo, mas não fala que não vai dar certo. Fala, pô, vamos testar, vamos tentar, entendeu? Não, porque senão já gera o conflito. Então eu acho que vai muito da gente, entendeu? Fazer o nosso ambiente de trabalho. Então acho que eu fiz até um curso canal online sobre mediação de conflito. E o curso começa bem legal porque ele diz assim, cara, conflito é inerente à vida. Tipo, a vida só existe porque existe conflito. Então a gente vai resolvendo os conflitos, vai se entendendo, vai criando soluções e aquilo ali vai... É que nem a matéria-prima da vida é o conflito, é a treta, né? Não dá pra confundir conflitos com as brigas, né? Então tem... Até quando a gente olha um livro, né? Um livro que simplesmente relata algo
neutro, não vai ter muita graça. Quando ele tem um conflito ali, ele se torna uma história que ela vai te atrair, né? Aqui no podcast, se nós 4 pensássemos iguais, seria totalmente desnecessário os 3. Só um tá bom. Mas a forma como tu encara isso, né? No meu ver, muito linkado com o que o Alex falou, no meu ver, é uma das coisas que traduzem tu fazer o uso pleno daquilo que a gente estava tratando no outro podcast, que é a liberdade. Cara, tu vai, por exemplo, passar por uma situação de discordância, por um conflito na tua vida ali. O que tu comentou, tu pode olhar por 2 lados. Tu tem que encarar como uma oportunidade, tá? Tu tem a liberdade de olhar para aquilo e enxergar como algo que só tá te prejudicando. Sim. Ou enxergar como uma oportunidade de refletir sobre aquilo. Se foi bom, não te deixar iludir, porque a vida é muito boa, cara, só agora eu realmente sou especial. Ou se foi ruim, não se sentir alguém que foi... Vitimado. Eu tô sendo vítima. Se tu se sente vítima, isso é muito venenoso, cara. É muito perigoso pra ti Vitimismo. começar a se tornar alguém que tá sempre reclamando, sempre se achando que eu tô sendo prejudicado. Tu enxerga como uma oportunidade, tu tá fazendo pleno uso da tua liberdade como ser, de ver como oportunidade, como uma forma de tu te aprimorar. Por exemplo, uma crítica, como o Alex comentou. Uma crítica, muitas vezes, ela pode estar um pouco desbalanceada com a realidade, mas ela vai ter algo ali que tu pode usar. Bom, por que esse cara enxergou dessa forma? Qual parte do que ele tá falando é verdade? Se não tudo, ou se não nada. Tem um cara que perguntou pra nós, ele perguntou pra mim assim, cara, como é que tu consegue fazer porque eu e o Ricardo, a gente senta junto na hora da janta, e daí um colega até me perguntou, cara, vocês nunca concordam, tu e o Ricardo, um pensa uma coisa, o outro pensa outra. Como é que vocês fazem um programa junto, um projeto junto? Eu disse, cara, mas exatamente legal, por isso que a gente convidou ele, né? Pra ter esse contraponto. Eu penso de uma coisa, ele pensa outra, e eu digo, eu não tinha Aí pensado que é o nisso. legal. É que a gente não Eu não tinha pensado precisa por aí. levar pro coração, né? Caralho, não concordou comigo. A gente vai argumentando, a gente conversa. Aí, provavelmente, se a gente não chega num consenso, é porque a realidade de um mostra uma coisa e a do outro mostra outra. E tá tudo certo. E, cara, tu não tem É que chamado ponto levar... de vista, né? Tá tudo certo, né? Não existe que uma necessidade de eu anular a opinião do outro. Eu não preciso anular a opinião do Ricardo. Eu penso uma coisa, ele pensa outra, e nenhum dos dois tá certo e nenhum dos dois tá errado. Tá tudo certo. É assim mesmo. A vida Esse nosso projeto começou assim, né? Quando a gente começou, né, Alex? Enfim, a gente, quem é que a gente vai... E aí, foi um processo lento, demorado. Veio o Ricardo, depois veio o Alexandre. A gente, entendeu? Foi mais ou menos por aí, né? Sim. Cada um com uma ideia e uma opinião, né? Mas, cara, chega uma pergunta que já me fizeram e eu já parei um tempo pra pensar. Você me diz assim, ganso anda com ganso, pardal anda com pardal. Você já deve ter lido isso em vários livros, né? Tubarão anda com tubarão. Águia anda com águia e tal. Então, fala pra tomar cuidado com quem tu anda, fala pra ter cuidado com o meio onde tu vive. Mas até onde é legal tu andar só com pessoas que pensam que nem você, entendeu? Até onde, que a gente tá falando agora da diferença que te enriquece, né? O contraponto que te favorece pra te não ter uma ideia. Então eu já andei em lugares com pessoas que pensam extremamente diferente de mim e tu acaba se sentindo mal por um tempo. E tu acaba tentando, a ideia é tu sair dali, né? Mas até onde é benéfico tu andar com pessoas que pensam diferente de você, nesse contexto de vida... de saúde social, lembrando assim, o que tu acha? Tu acha que é válido? Que na verdade, eu acho que tu tem que te identificar muito com o teu perfil também, né? Entendeu? Identificar o teu perfil, se conhecer, enfim, né? Pra saber com quem... É que depende de cada determinado assunto também, né? Nem se tu tá relacionado a trabalho, tu vai ter que andar com pessoas focadas no trabalho, né? Converge. Se tu vai pro futebol, tu vai Mas ter não é social, no perigoso, caso. cara, tu andar só com pessoas que pensam que nem tu. Eu quero andar com pessoas que só pensam que nem eu. Eu, quando eu vou na igreja, por exemplo, eu acho sensacional. Eu chamo todo mundo de irmão, mas ninguém me chama. Então, quando eu chamo na igreja, todo mundo, irmão. Tu se sente pertencido, né? Então é legal tu estar no meio de pessoas que pensam e estão no mesma batida que tu. Mas eu também penso que tu precisa... ouvir o que tá... eu acho que a Tu não gente consegue andar só no meio de pessoas. A gente não pode ser tão radical assim, entendeu? de andar no meio só do... Por exemplo, tu fala da igreja, né? Uhum. A gente tá só focado ali, entendeu? Eu acho que a gente tem que ir para outros povos, para aprender outras culturas, né? Claro, não fazendo nada errado e tal,
Mas conversar com outras pessoas, de repente até trazer essas outras pessoas para esse teu lado aí, entendeu? Sim. Novas Então, etnias. é transmitir, né? Transmitir a tua mensagem. Se o cara vai aceitar ou não, vai dele, entendeu? Sim. Mas eu acho que, de repente, ali tu já tá aumentando o teu... Aqui no nosso projeto, né, a gente pessoal, vê né? que todo mundo pode assistir isso aqui, ele tá na internet. Até se você estiver Não na tem- internet, quiser dar um like aí Ah, é. e um comentário embaixo, a gente vai comentar, agradece e sempre dá Isso é resposta. muito né, Ednei? importante, hein? Não esquece, compartilha, curte, se inscreve no comenta, canal. e comenta. Meu filho sempre fala assim, cara, não deixa de pedir para as pessoas Dá um acionar o Like. sininho. Sininho é sempre importante. Mas a gente tá falando, cara, sobre isso, e desse medo, né, cara? Eu tenho esse certo medo de estar andando num mundo onde eu não deveria estar. Mas é que eu acho que ali é que tu vai passar o teu ponto de vista e tu vai passar a tua ideia, a tua ideologia, entendeu? Tu vai passar aquilo que tu tem de positivo, produtivo, é aí que tu vai passar para esse pessoal, entendeu? Então acho que tu tem que Tem que ir no diferente. tu tem que ir para tentar passar a informação, trazer esse pessoal pro lado que tu acha que é o lado correto, né? Então, Imagina tu chega numa roda de conversa e dentro desse, por exemplo, tem 6 pessoas, dentro dessas 6 pessoas tu conseguir trazer 3, 4 pro teu lado, entendeu? Mudar o pensamento dessas pessoas. Sim, próprio Jesus falou assim, eu não vim para os santos, eu vim para os pecadores. Ou seja, ele era santo e foi pro lado dos pecadores, né? Pra Tentar fazer isso que o trazer... Ednei falou, trazer pro lado, né? É, Tentar convencer. Um exemplo do que eu posso trazer de tu conviver no meio ou que te afirma ou que te destoa, tá, né? Daquilo que tu tá praticando. No trabalho, geralmente, tu vai estar com pessoas que trabalham na mesma área, entende? Então, ali tu vai ter um momento de afirmação, de agregar opinião. Agora, se tu tá em casa, não pode contaminar teu ambiente familiar Sim, com o teu trabalho. Porque tua esposa geralmente trabalha em outra coisa, teu filho não faz a menor ideia do que tu faz, dependendo da Sim. ideia dele. Tem momentos e momentos. Por exemplo, quem é atleta, quem treina muito, alguém... Às vezes o cara entra numa dieta muito restrita, então, tipo, se ele não tem um meio social que afirma um pouco esse comportamento, ele não vai provavelmente ter uma adesão. Isso é mais difícil. Em algum momento ele vai ter que ter alguma interação social que afirme esse comportamento dele. Sim. Ele não vai poder, tipo assim, ser um cara que treina todo dia, faz uma dieta extremamente restrita e que vai todo dia pro boteco. Porque os caras vão estar com a cerveja, vão estar com um fritinho ali, com a sinuquinha, e ele vai acabar cedendo, provavelmente. Então, mas aí também não pode chegar em casa, na hora de fazer a refeição dele, e obrigar todo mundo a comer frango e arroz branco. Entendeu? Sim. Então, são momentos. Tu vai ter que ter esse equilíbrio. Sim. Isso é muito importante. A gente saber que em algum momento tu vai buscar o teu meio de afirmação, talvez na academia, depois do treino tu conversar com seus brothers ali, ou tu tem amigos que também treinam, aí tu vai fazer né? Agora, também não pode te propor ir no aniversário de alguém. Não vou no aniversário dele. Não, daqui a pouco tu vai. Não, eu não quero comer. Eu vou tomar minha água com gás, eu vou tomar um Eu acho que é isso que separa tantas pessoas, né, cara? É não ter... As Preconceito. extremidades, né, cara? Tipo, eu não gosto de ir na academia, cara. Eu acho que, agora o Ricardo falando, é mais pelas pessoas que frequentam a academia. Eu detesto aquele papo de whey, de tríceps, de bíceps, de série. Cara, e da mesma forma, quando tu tá tomando, acho que no teu bar lá, na tua conveniência, deve funcionar assim, né? Tipo, quem tá lá, a conversa é sobre aquilo ali, né? Sobre futebolzinho, churrasquinho e tal. né? Tem um comentário que o Thiago Brunet fala sobre, usando esse gancho que tu tá falando, que tu tem que saber se blindar. Isso é blindagem. Tu tem que saber se blindar. Tu tá no meio, te blinda. Tem coisas que eu não Isso- negocio. Tem coisa que tu negocia. Esse é um... Quer ver? Tu vai conviver, mas te blinda. Entendeu? Sim, tem Escuta, gente- filtra o que é Isso, bom, aprender a te blindar. descarta o que Thiago não Brunet é. fala muito sobre isso. Que nem tu falou na questão da academia, cara, pega aqui, ó, bota um fonezinho, bota a tua música e vai treinar, velho. Esquece eu, o whey, não fico, esquece eu não fico trocando bíceps. ideia com todo mundo na academia. Eu Eu também também não, não gosto cara. muito do perfil de algumas pessoas. Eu converso com o meu irmão que treina junto comigo, mas eu não... Eu digo isso porque, agora jogando a bola pro Ricardo bater em mim, tem muita gente que fala, cara, eu não gosto de crente por causa que tudo é espiritual. Tô passando por um problema. Cara, vamos tá amarrado, vamos fazer isso, vamos fazer uma exorcisão, vamos fazer um livramento. E também não é assim, né? Então, também vem da questão de extremidades. Então, tu tem teu momento no fitness, mas tu não precisa falar só sobre aquilo ali, comer só frango e arroz. O cara é da igreja, não precisa
andar com uma Bíblia embaixo do braço 24 horas por dia. Não precisa todo mundo que falar contigo tu estourar, né? É um exemplo dessa questão da... O que o Ednei falou ali, tem que te blindar. Cara, tem muita gente, eu já vi muito comportamento de um casal, por exemplo. Eu tô agora de dieta, mas tu não me ajuda, tu fica comendo coisa fora da minha dieta. Mas é tu que optou pela dieta. Sim. Cara, se tu realmente tá no objetivo, é uma questão de tu realmente trabalhar teu mental. Se a pessoa vai comer uma sobremesa e tu não pode... É de tu ti, que optou, cara, não é a tá te pessoa. obrigando a comer. O colesterol é teu, a barriguinha tá em quem quer é tu, quem quer baixar peso na balança é tu, não é a pessoa que tá do teu lado, tá ligado? Cada um tem um metabolismo, tem uma rotina. Se blindar, né? Cara, e qual é o, tipo, agora a produção já avisou aqui que tá acabando, finalizando, né? Infelizmente estamos como passa rápido o tempo aqui, né? Nossa. Cara, a gente vai começar a acomodar o Vitor aí pra pegar Vitor, mais umas 2, 3 horas. O que a gente poderia dar de conclusão, cara, pra encerrar ali a galera que tá... Pra mim... Ficou até o final do vídeo aí. Pra mim é manter o equilíbrio entre esses 3 pilares, né? Acredito que a maioria dos guris vão complementar com mais alguma coisa, mas eu acho que tu manter um equilíbrio entre... Equilíbrio entre saúde física, saúde mental e saúde financeira, onde a gente não conseguiu... tocar muito. O Alex chegou a ficar nervoso ali. Calma, Alex, vai ter mais. Episódio que vem é sobre prosperidade. Então, acho que o equilíbrio, né? O equilíbrio entre falaria equilíbrio. Equilíbrio, isso. O equilíbrio seria o... Alex, eu acho que disciplina, rotina, criar uma rotina saudável, equilíbrio. Se tu tá perdendo de um lado, ganha de outro. Se tu tá dormindo pouco, melhora a tua alimentação, teu exercício físico. No teu exercício físico não tá fazendo atividade física, melhora o teu sono, melhora a tua alimentação. Então, acho que é o equilíbrio e rotina. Beleza. Ricardo, quer dar os últimos pinceladas? A mensagem que a gente traz é geralmente a gente fala sobre informação, né? Trazer uma visão de algo que talvez a pessoa não conheça. E o meu recado é geralmente busque isso daí, né? Perceba aquilo que tu acha que não tá legal na tua vida, hoje em termos de saúde, e vai atrás da informação do o que afeta aquele contexto. A gente falou muito sobre sono, sobre alimentação, sobre uma atividade física. Dentro do social, a gente comentou algo sobre... procura um profissional, um psicólogo, né? Tu acha que tu... Abre a tua mente pra talvez tu tá errado dentro do teu convívio social. Tá todo mundo... Eu tô me irritando, eu tô brigando com pessoas, eu não tô evoluindo aqui nesse meio que eu quero. Talvez tu esteja errado. Talvez tu seja o problema daquele contexto. Então... Busca informação que geralmente vai te trazer algo que tu... Olha, eu não sabia disso, eu posso buscar ajuda aqui, posso melhorar aquilo. Muitas vezes está ao alcance da gente, né? Fazer uma mudança alimentar básica, ele já vai mudar um pouquinho alguma coisa. E os detalhes são importantes. Para a saúde, os detalhes são importantes. Tu recomendaria conhecimento, busca o conhecimento. Conhecimento, presta atenção nos detalhes, né, na vida. Tudo é questão de ajustar, respeitar o próprio corpo, a própria rotina, como o Alex falou. É muito importante. Cara, eu fecharia a tampa dizendo escolha, né, cara? Se tu juntar o equilíbrio do Ednei, a disciplina do Alex com o conhecimento que o Ricardo falou, eu fecharia a tampa com... Pega tudo isso e faça uma boa escolha pra ti e levanta a bunda da cadeira. TBC. E vai atrás da tua saúde, cara. Vai atrás da saúde, que com certeza é a engrenagem central pra toda essa vida plena que a gente tá buscando aqui no projeto. Beleza? Então, até o próximo episódio, e acredito que é o último do oceano, né? Vai ser o último. E vamos em busca da vida plena. Isso aí. Valeu, Tchau, pessoal. Muito obrigado. Não esqueça de compartilhar, curte e se inscreve no canal. Ó o sininho. Valeu, obrigado. Valeu.